Certamente, quando alguém traz um tema como esse, o caminho para a felicidade, todo mundo já fica na expectativa, né? Se existe uma receita que possa nos garantir experimentar esse estado da alma em que nós não sejamos, de certa forma, tocados pelo pranto do mundo. Já que, agora há pouco, quando o filme foi passado, nós pudemos testemunhar situações das mais aflitivas e dolorosas. Então nós vivemos um tempo extremamente desafiador, um momento em que as pessoas buscam a todo custo, dentro do conceito que é próprio a cada uma e de acordo com o seu estágio evolutivo, compreender o que é felicidade. Eu gostaria de trazer um exemplo que eu considero muito singelo, muito simples, totalmente, mas de outra forma profundo filosoficamente, para que a gente possa refletir. Eu preciso trazer mais uma vez à nossa lembrança a presença de um personagem, um palestrante espírita que já é desencarnado e que sofreu de uma enfermidade chamada artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença degenerativa que vai enrijecendo as articulações do corpo. Então, ainda jovem, ele foi diagnosticado com essa problemática. Os anos foram passando, avançando, e ele se enrijecia fisicamente, ficando impossibilitado de se movimentar. Todavia, à medida que o corpo se enrijecia, o espírito se libertava, porque a compreensão dele com relação à própria dor não o impedia de viajar pelo Brasil, mesmo numa cama, levando a palavra consoladora do Espiritismo. E qual de nós, hoje aqui presente, não necessita de um consolo, de uma palavra consoladora e de um norte para a própria vida, de uma orientação segura? Então era muito comum as pessoas visitarem o centro espírita desse nosso irmão lá em Ituiutaba, pedindo a ele orientações. E muita gente olhava para ele e ele já atendia na cama, a cama ficava inclinada, e as pessoas o procuravam, às vezes, para se queixar apenas da unha encravada, enquanto ele ali, silenciosamente, apenas por ouvir as pessoas falarem das suas dores, já trazia uma força imensurável para que as pessoas pudessem compreender a realidade da vida, já que nós somos criaturas, espíritos imortais, que estamos passando por uma experiência humana. Então, o que eu gostaria de trazer para a gente mergulhar um pouquinho nesse texto, nesse contexto do caminho da felicidade, é a definição que ele deu sobre felicidade depois de estar muitos anos na cama, perder os movimentos, apenas movimentar a boca e também perder a visão. Então ele ficou cego e não se movimentava, mas ainda assim saía da sua casa e viajava pelo Brasil em uma cama, era trazido aos centros espíritas onde era convidado em uma cama para falar do Evangelho, para falar de Jesus. E certa feita, convidado a ser entrevistado na TV Morada do Sol, em Araraquara, no interior de São Paulo, a repórter na TV lhe indagou: Jerônimo, o que é felicidade para você? E ele sorriu de maneira discreta e respondeu: felicidade para mim, que já estou há tantos anos preso a essa cama, seria virar de lado. Então a gente começa a refletir, trazendo para o nosso questionamento, para as indagações das nossas almas essa noite, acerca do caminho da felicidade. Já que o homem consegue hoje saltar para a estratosfera, da estratosfera para as estações espaciais, já construindo estações espaciais, visando buscar outros caminhos, sonhando até, e isso não é filme de ficção, sonhando até em empreender colonizações, colônias humanas em outros planetas. Também consegue o homem, hoje, através da tecnologia, mergulhar nos abismos oceânicos, procurando caminhos ainda desconhecidos na própria intimidade do nosso planeta. Consegue também o homem, nos dias de hoje, mergulhar no microcosmos, estudar doenças, encontrar a cura, mas não consegue visitar a intimidade da própria alma.
e descobrir na intimidade do próprio ser onde nascem as dores que tanto trazem sofrimento e aflição. É realmente um momento muito interessante, já que nós que nos reunimos hoje aqui no Viana de Carvalho e tendo uma realidade dessa tão próxima como foi apresentada para nós, das vovós assistidas, nós também sofremos de um tipo de artrite reumatoide. Só que a nossa artrite reumatoide ela é moral, ela é espiritual. Nós estamos rígidos nos nossos conceitos. Nós estamos entrincheirados a tal ponto nos nossos preconceitos, em pontos de vista que não nos servem mais para nada, e não conseguimos lançar um olhar um pouco mais além, para enxergar essas vovós, por exemplo. E me permitam eu ir um pouquinho mais fundo. Na maioria das vezes, a gente não consegue virar de lado nem dentro de casa. Quando Jerônimo Mendonça afirma que a felicidade para ele naquele momento da sua vida seria virar de lado, nós podemos nos indagar hoje se nós estamos nos virando de lado. Nós que dispomos de saúde física, orgânica, espiritualmente nós estamos nos virando de lado para contemplar aqueles que partilham conosco a experiência da vida, a começar pelo nosso próprio lar. O que é certo é que nós procuramos sempre os atalhos para aliviar as nossas dores e buscamos toda sorte de ajuda, como se encontrar a felicidade fosse um processo miraculoso, em que nós podemos gozar da felicidade naquilo que entendemos ser o bom e o melhor da vida e ficar indiferente ao grande pranto do mundo. E olha que haja pranto nesse mundo. Quantas criaturas se encontram mergulhadas hoje em labirintos torturantes de sofrimentos, porque acabaram perdendo a própria referência. A grande realidade desses tempos é que o homem está estruturando a sua vida emocional. Nós estruturamos a nossa vida, psicologicamente falando, sobre as bases e os valores podres que o mundo vende. O mundo vende valores fugazes, sob os quais nós edificamos as nossas perspectivas e as nossas expectativas quanto à vida. E de repente a dor vem nos visitar e nós não temos estrutura emocional para lidar com aquele revés. É aí que nós acabamos nos perdendo. E o que ocorre hoje é que a maioria de nós perdeu o endereço da própria essência espiritual. Como espírito que somos, o caminho da felicidade, se é que existe um caminho, seria voltar para nós mesmos. Avaliar, fazer um inventário da própria vida para poder nos conectar novamente com a nossa essência espiritual. E a nossa essência espiritual, nós enquanto espíritos, necessitamos de coisas abstratas, subjetivas. É interessante isso. A vida na Terra, a vida material, nos pede a aquisição, a posse. É o alimento que a vida aqui na Terra oferece. Melhor dizendo, fazendo uma analogia com o Evangelho, pensando em Jesus e trazendo o Evangelho para a nossa reflexão acerca do caminho da felicidade, nós hoje, que estamos aqui reunidos, temos sede de beber da água espiritual, aquela que vai saciar a sede do nosso espírito, pacificando o nosso interior, trazendo um apaziguamento para a nossa intimidade. Essa é a água que Jesus ofereceu à mulher samaritana ali à beira do poço de Jacó. Quando ele disse a ela, mulher, dá-me de beber. Ela surpreendeu-se com o pedido daquele homem, porque ele era judeu, e os judeus não falavam com as samaritanas. Mas voltando para Jerusalém, o Cristo sentiu necessidade de passar mais um ensinamento e passar pela Samaria, fazer da Samaria uma parte do seu trajeto para trazer um novo ensinamento. Ele diz a ela que se ela beber da água que ele tem a oferecer, ela jamais terá sede. Nós podemos hoje nos sentar à beira do poço de Jacó e beber dessa água. Mas a nossa sede
de vida aqui na Terra e pelas coisas que o mundo oferece é tão grande que nós bebemos um outro tipo de água. É a água que toca de perto as nossas sensações. É a água salgada, aquela que a gente vai bebendo e não sacia a sede. E por conta disso a gente sofre, porque a gente transfere o nosso olhar de quem é espírito, para aquilo que o mundo oferece, de satisfações e gozos. E com isso nós nos perdemos, a ponto de ter que criar e pensar num mês como esse de Setembro Amarelo, que nós estamos vivenciando, que é o mês de conscientização das pessoas com relação ao combate ao suicídio. Eu gostaria de fazer um pequeno parêntese para falar acerca do mês Setembro Amarelo, que se originou nos Estados Unidos com uma família de classe média norte-americana. O pai, Dale M., a mãe, Darlene M., o filho, Michael M., um jovem de 16 anos que chamava muito a atenção pelo carisma que possuía, pela maneira afável como tratava as pessoas e pela maneira caridosa como lidava com os seus semelhantes. Mas ele tinha e guardava em si uma habilidade muito especial e muito singular. Ele, aos 16 anos de idade, gostava muito de reparar máquinas quebradas e chamava a atenção por sua habilidade. Até que em determinado momento ele decidiu reparar o Mustang do pai, que se encontrava na garagem. Pediu licença para o pai, comprou as peças e reparou o Mustang. E fez mais, pintou o Mustang de amarelo. Mas, para a surpresa daqueles que conviviam com o jovem Michael M., ele se suicidou. E ninguém entendeu o porquê dele ter dado cabo da própria vida. Para a surpresa geral, no velório, os pais providenciaram 500 fitas amarelas e colocaram uma frase que distribuíram junto com as fitas amarelas. Se precisar de ajuda, peça. Esse movimento de 500 fitas amarelas se espalhou pelos Estados Unidos da América e depois ganhou o mundo. E como o jovem Michael M. suicidou-se no mês de setembro, o mês de setembro ficou denominado como o mês do Setembro Amarelo. O que isso tem a ver com o caminho da nossa felicidade? O homem, em sua vida, em sua jornada aqui na Terra, ele está empreendendo uma travessia pelo mundo. E às vezes nós nos sentimos sozinhos, solitários, como se estivéssemos num deserto. E é verdade que às vezes nós estamos num deserto. Olhamos para um lado, não encontramos respostas, as angústias nos visitam, as adversidades batem à nossa porta e nós não sabemos como lidar. De maneira que aqueles que se deixam enredar apenas por aquilo que a vida na Terra tem a oferecer, acabam perdendo a referência de si mesmos e com isso chafurdam-se na dor e nas lágrimas e podem resvalar nas ideias suicidas. O caminho da felicidade está posto que certamente não é aquele que o mundo propõe, mas é aquele proposto por Deus, pelo Cristo, quando Ele nos pede não que sejamos religiosos apartados do mundo, mas que sejamos criaturas humanas a aceitar a própria humanidade, as próprias limitações, a ponto de compreender que ser feliz na Terra é servir. A ponto de compreender que a felicidade é proporcional à felicidade que eu posso produzir na vida dos meus semelhantes. Não existe uma ilha de felicidade. Não existe um ponto único que possa nos fazer feliz na aquisição de qualquer bem material, porque tudo é passageiro. O Espírito Maria Dolores nos diz em um soneto que a dor no tempo varia. Cada qual tem o seu dia. E nós temos o nosso dia. A vida ela é cíclica. Hoje nós estamos bem, amanhã enfrentaremos uma adversidade. Mas o que pode fazer a diferença no enfrentamento da adversidade é que a gente possa compreender que essa sede que a gente sente às vezes, provocada pela amargura, pela melancolia, pela incompreensão que ocorre dentro de casa por aquela pessoa que eu não consigo, por mais que eu a ame, estabelecer uma conexão para uma relação saudável, isso passa pelo alimento espiritual. Nós precisamos beber da água que vai saciar a sede do nosso espírito.
para compreender. A vida é diversa, as pessoas são diversas, e eu não tenho como modificar as pessoas e nem o mundo. O reino dos céus, apregoado por Jesus, deve ser edificado dentro dos nossos corações. É dentro dos nossos corações que nós podemos erguer de fato uma estrutura sólida, emocionalmente falando, para que tenhamos força, coragem e determinação para não nos abalar diante das dores que o mundo está apresentando e que irá apresentar. Não há como entender que existe um caminho para a felicidade em que eu passo incólume, olhando para frente, sem me deparar com as lágrimas e com as pessoas que ao meu lado vão experimentando os sofrimentos dos mais graves e mais dolorosos. De maneira que aquele que mais serve, aquele que mais compreende, e alguém pode alegar, mas eu não tenho como servir. Servir, o serviço do bem, ele não se refere apenas ao fato de nós doarmos uma lata de tinta souvenir para pintar o banheiro das vovós. Mas o serviço do bem, ele pode acontecer dentro da nossa casa quando a gente silencia, quando a gente faz silêncio ante a dor ou ante a incompreensão, ou quando a pancadaria verbal se instala na intimidade doméstica, você olha e se sente sitiado. Eu vou para onde agora? A quem eu recorro? E se nós tivermos essa fortaleza íntima, essa força espiritual, isso certamente vai fazer a diferença na nossa jornada. E faz, porque o adoecimento físico se dá pelo adoecimento espiritual, primeiramente. Nós vamos nos fragilizando emocionalmente a tal ponto que às vezes nós nos entrincheiramos e parece que a gente não consegue ver mais nada, porque quando nós estamos chorando, os nossos olhos ficam nublados, nós não conseguimos contemplar uma saída. De certa forma, que se nós estamos no mês falando do suicídio, o suicídio é precedido de algumas mortes. Existem pequenas mortes que fomentam o ato do suicídio. E essas pequenas mortes, elas ocorrem pela dificuldade que a gente tem de lidar com a vida e com as dores que chegam até nós. Então, por exemplo, alguém que se divorcia, se não conseguir lidar com esse momento e superar, vai experimentar uma morte emocional. E tem gente que se enterra emocionalmente porque se separou. E não consegue compreender que a vida é muito mais além do que um relacionamento. E às vezes nós fazemos as pessoas de bengalas. E não conseguimos enxergar as nossas potencialidades. E o espírito imortal, e todos nós aqui o somos, temos uma imensidão de potencialidades a serem desenvolvidas, mas nós nos tornamos reféns de algumas situações e nos entrincheiramos nela. E ficamos aprisionados, sequestrados emocionalmente, de maneira que o sofrimento acaba se instalando. E se nós não tomarmos cuidado, e se nós não estivermos atentos, nós perdemos a referência na vida. E a pessoa vai se abandonando, vai perdendo a autoestima, vai se afastando, vai promovendo um apartheid consigo mesma, saindo do convívio social, saindo do convívio dos amigos. E nesses tempos que nós estamos vivendo no nosso país, onde existem muitas pessoas desempregadas, não trabalhar baixa a autoestima de qualquer um. As pessoas que não têm emprego, elas se sentem improdutivas, começam a se entristecer e acabam perdendo o viço, perdendo a alegria de viver. Falar de caminho da felicidade é ter a consciência, e isso o Espiritismo traz para nós de uma maneira muito clara, é ter a consciência de que nós devemos olhar para os lados, saber que hoje a situação pode não estar muito boa comigo, mas vai passar. O que eu não posso é desistir e nem me desestimular de procurar novos horizontes, abrir novas janelas para a minha alma, para que eu possa seguir empreendendo essa travessia difícil que é viver aqui na Terra. Mas se é possível, sim, se construir um novo tempo, se viver uma nova realidade. Eu lancei um livro na Bienal de São Paulo. Na verdade, eu lancei 5 livros
agora, né? Eu tenho um problema grave reencarnatório que é hemorragia literária, eu escrevo demais. Então eu escrevo para criança, para jovem, para adulto, sobre psicologia, sobre enfim. Então, aí eu fui lançar o Caminhos da Alma lá no Rio de Janeiro. Mas o Inimigo Íntimo, eu escrevi uma frase assim no começo. Qual é o cúmulo da rebeldia? O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Esse é o cúmulo da rebeldia. E a maioria de nós hoje, está fora de casa. Não da casa física, da estrutura arquitetônica. Nós estamos fora de nós mesmos. Nós estamos sem sintonia com a nossa essência espiritual. E quando nós vivemos essa dicotomia, nós não temos estrutura, porque tudo o que a gente olha e dá valor se refere à vida material. Quando você vem a uma instituição como Viana de Carvalho, na Paraíba, você vem aqui para buscar um refazimento, uma reharmonização interior. Então a gente vem, entra, é acolhido, canta músicas, né? Por mim não precisava nem ter a palestra, porque estava tão bonito aqui, as melodias que eles estavam interpretando. Então a gente vai bebendo da água do poço de Jacó, da água que Jesus tem para oferecer. E a gente vai se sentindo saciado, pacificado. Mas quando a gente sai daqui, claro que nós temos os nossos compromissos e devemos cumpri-los, evidentemente. Ninguém pode ser relapso com a própria vida. Mas a gente acaba perdendo essa essência e a gente só vem aqui beber água para o nosso espírito na sexta-feira. E nós precisamos beber água todos os dias, a água que o Cristo oferece. Porque é isso que vai fazer a diferença para a gente conseguir superar esse mundo. Mas nós saímos daqui hoje saciados. E amanhã mergulhamos apenas naquilo que o mundo vende, nos valores podres que o mundo vende, a gente volta a ter sede outra vez. Se beberdes dessa água, jamais terá sede. Quem beber dessa água, tornar-se-á fonte que jorrará para a vida eterna. No instante em que a gente está aqui no Viana de Carvalho, está jorrando do mundo espiritual, nesse momento, fluidos de amor, a água que sacia a sede do nosso espírito, para que a gente se fortaleça e continue vivendo. Mas é preciso mudar algumas coisas dentro de nós, mudar alguns conceitos, ter a compreensão de que eu não tenho condições de mudar o mundo, mas eu tenho a possibilidade de mudar a mim mesmo e aí sim trilhar um caminho da felicidade. E qual é a felicidade? Ela vai ser mensurada? Não. Os Espíritos nos dizem lá no Livro dos Espíritos que a felicidade com relação à vida material é a posse do necessário. Mas nós não nos contentamos com o necessário. Olha que informação sublime. A felicidade com relação à vida material é a posse do necessário, dizem os Espíritos. As vovós apresentadas aqui antes, elas não têm nem o necessário. Elas não têm uma vida digna que todo ser humano deveria ter. Mas nós podemos nos mobilizar para auxiliar. E no instante em que você se mobiliza para fazer algo para alguém, para trazer algo para alguém, que você sabe que vai dar benefício, fomentar bem-estar, você está no caminho da felicidade. Uma história que eu escrevi em um livro chamado Algemas Invisíveis, que eu lancei há alguns anos atrás, eu acho que ainda tinha até cabelo naquela época, um livro que se chama Algemas Invisíveis. Conta a história de um lavrador que era muito feliz. Ele vivia com a esposa numa pequena propriedade, no fundo da propriedade passava um córrego. Certa feita, no período da tarde, o sol estava muito forte, um dia era muito quente, um viajante do caminho passou em frente à propriedade dele, bateu palmas, ele foi atender. Sabe como são as pessoas do interior? No instante em que ele foi atender, ele já abriu a porta, convidando o homem, abriu o portão, e o homem pediu água. Então ele convidou o homem a entrar
foi até a varanda, enquanto no interior ele foi pegar uma moringa de água fresca. Chamou o homem para a sala, serviu-lhe a água fresca naquelas canequinhas de alumínio que dão ainda mais aquela sensação de frescor. Dá licença. Que deu até sede. O homem entrou, tomou água, e enquanto tomava água, olhava à sua volta. E virando-se para o lavrador, disse assim: tu és feliz? E o lavrador disse: eu sou feliz. Eu não acredito. Como é que alguém pode ser feliz sem possuir diamantes? Eu não vejo nenhum diamante aqui na tua casa. E o lavrador disse: mas possuir diamantes traz felicidade? E o viajante disse: traz, é claro que traz. Quem tem diamantes é feliz. O lavrador ficou com aquilo na cabeça, o homem tomou mais uma caneca de água, se despediu e partiu, dizendo ao homem que os diamantes poderiam ser encontrados no mundo. O homem partiu e o lavrador perdeu a paz. Voltou-se para a esposa e disse assim: mulher, nós não somos felizes porque nós não temos diamante. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou te colocar na casa dos teus pais, vou vender a nossa propriedade e vou para o mundo buscar diamantes, e o dia que eu encontrar diamantes eu volto, para a gente ser bastante feliz. E assim ele fez. Vendeu a propriedade e partiu. Os anos passaram. Ele não encontrou a felicidade, não encontrou diamantes. E morreu. Anos depois, aquele mesmo viajante passou em frente à propriedade, numa tarde quente, bateu palmas e saiu o morador, o comprador da casa do homem que foi atrás dos sonhos. Convidou-o a entrar com aquela hospitalidade. Ele pediu água, ele o levou até a sala. E quando o viajante entrou na sala, ele ficou absolutamente espantado, porque tinham diamantes em todos os móveis rústicos e simples da casa. E então ele indagou ao homem, ao novo proprietário: onde é que você encontrou esses diamantes? E ele respondeu com simplicidade: eu achei aqui atrás no córrego de casa. Será que nós estamos querendo procurar diamantes em outras paragens e não corremos o risco de nos chafurdar em maiores sofrimentos? Porque o caminho da felicidade, ele não está a alhures. O caminho da felicidade passa por dentro de nós. É um caminho difícil? É. Por quê? Porque eu tenho que abdicar de muita coisa. Eu tenho que desapegar de muita coisa e eu tenho que viver um novo tempo. Por isso é fundamental que nós todos tenhamos simplicidade até para sonhar, até para estruturar os nossos sonhos. E se porventura você já sofreu algum revés, a dor já te visitou, ou a enfermidade te convidou a ficar um tempo pensando na vida, não são propostas ou ações que venham a trazer castigo para qualquer um de nós, mas são pausas que a vida nos pede fazer para consertarmos, corrigirmos a nossa rota, já que não existe felicidade sem que se possa proporcionar felicidade a outrem. No instante em que estamos aqui bebendo da água que necessitamos como espíritos, nós precisamos refletir seriamente para não perdermos a oportunidade, porque a vida é maravilhosa. E ela é exatamente aquilo que nós fazemos dela. O homem estava sentado em cima de uma mina de diamante e não sabia. E foi procurar diamantes no mundo. E perdeu os que tinha e não encontrou nenhum. É preciso colocar como meta para a nossa vida as questões espirituais. É preciso que nós tenhamos essa clareza, que assim como o corpo precisa ser alimentado e precisa ser hidratado com água, o espírito precisa ser hidratado com prece.
E quando eu falo em prece, eu não me refiro a uma prática religiosa ortodoxa sem sentido. Nós nos referimos a abrir a boca da alma para os ouvidos divinos, para entrar em comunhão com Deus. O caminho da felicidade passa pela renúncia, o caminho da felicidade passa pela aceitação, o caminho da felicidade passa pela compreensão das provas que a vida nos traz. E nós devemos ter coragem, humildade para seguir adiante. Nós vivemos um tempo em que, como eu trabalho muito com jovens, eu não poderia deixar de fazer esses comentários, porque a nossa felicidade ela é verdadeira quando o nosso amor, né, quando o estabelecimento das conexões com as pessoas que nós amamos, ela é plena, ela é honesta. E eu encontro muitos jovens nas escolas que eu vou que me dizem que são órfãos de pais vivos. Pais que às vezes estão dentro de casa, mas não estão na vida dos filhos. Eu tive recentemente no Rio Grande do Sul, fazendo uma palestra para jovens, um encontro com jovens, e tinha um garoto assim na minha frente, logo na minha frente, 10 anos aproximadamente. Eu comecei a falar de pais e de relacionamento entre pais e filhos. Eu nunca vi aquilo na vida, mas ele levantou e falou: "Você está falando de pai?" Eu disse: "Estou." Aí ele falou para mim assim, para mim não, né? Falou para todo mundo: "Meu pai é um lixo. Ele nem liga para mim." Eu não sei se na afirmativa daquele garoto havia alguma conotação ou alguma influência de alienação parental por parte de alguém. Mas a expressão dele foi tão dolorida para mim, tão dolorosa, me causou muito. Eu estou acostumado a ir em escolas muito violentas, mas eu levei um impacto com a naturalidade e com a frase dele. Então, a gente percebe claramente que aquele sonho que as pessoas acalentaram, por exemplo, o homem quando se enamora da mulher e que diz: "Vamos constituir uma família." Então, constitui-se uma família, que é um verdadeiro tesouro para esses dias. E chega um momento que pode ser o homem ou pode ser a mulher, não é? Mas isso acontece mais com os homens, que o homem diz assim: "Eu não estou feliz, eu vou procurar minha felicidade em outro lugar." Ou seja, faz como fez o filho pródigo, que pediu a sua parte na herança para ir embora. E muita gente faz isso. Não existe tesouro maior do que a família. Não existe porto seguro maior do que um lar. Tenha ele a configuração que tiver. Não importa se é um homem ou uma mulher, se são dois homens, se são duas mulheres, o que importa é que exista dignidade, amor e respeito. Porque caráter não se exemplifica pela condição sexual, mas por aquilo que a gente faz da nossa vida e na vida das pessoas, dos semelhantes que partilham a vida conosco. Então, os conflitos próprios nossos da criatura humana, quando nós falamos de amor e não temos condições de, quando a vida nos convida a uma prova difícil, a gente exemplificar o amor de ser cristão na atitude, não apenas no nosso discurso. No encaminhamento desse nosso encontro, eu gostaria de pedir licença aos senhores e às senhoras que me permitam contar uma história pessoal. Uma história particular que eu faço questão de contar sempre que eu tenho oportunidade, porque eu sei, e a experiência vem me demonstrando, que essa história que eu narro vem ajudando alguns pais e ajudando alguns filhos também. Essa história não fui eu que escrevi, foi Deus que escreveu na minha vida, de maneira que eu vou narrá-la com a minha própria emoção, como vem se caracterizando esse momento da minha vida. Ela aconteceu depois que eu terminei de escrever esse livro. E o meu histórico como educador e como palestrante em todas as escolas que eu vou no Brasil, do sul ao nordeste e ao norte, a minha bandeira sempre foi uma bandeira e uma fala de acolhimento e de respeito a todas as pessoas. Mas, certamente, a divindade queria observar e me convidar a passar pela prova prática, já que a teoria eu tinha muito e falava bastante.
Até que certa feita, eu estava em São Paulo, eu tenho um filho de 32 anos de idade, que é chefe no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um rapaz que sempre obteve êxito em todos os vestibulares que passou nas universidades públicas. É o rei do concurso, passa em todos. Muito inteligente. Todas as vezes que eu vou a São Paulo fazer palestras, a minha família mora no litoral, eu fico hospedado na casa dele, em São Paulo, capital. E nessa noite, nesse dia, nós acordamos de manhã, fomos tomar café, eu estava hospedado na casa dele, tomamos café e eu estava próximo ao metrô Santa Cruz, de onde eu pegaria o metrô para pegar o ônibus para Santos, para ver as minhas netinhas. E o meu filho se despediu, eu pensei que ele já fosse para o tribunal, ele me disse que ia ao médico, eu perguntei a ele se ele estava doente, ele me disse que não, que era um exame de rotina. Perfeito. Eu, então, cumpri meus compromissos, vi minhas netas, voltei para Pernambuco, e uma semana depois eu dirigia nas ruas de Olinda, quando o meu celular tocou, e eu identifiquei na bina, no painel do carro, o número do meu filho. E ele me disse assim: pai, parece que pela tua voz você está falando no Viva Voz. Eu falei: eu estou dirigindo. Aí ele me disse: então quando você chegar em casa, você liga para mim, porque eu preciso falar com você. Eu falei: ok, sem problema, me dá uns minutinhos que eu vou chegar em casa. Fui para casa, imediatamente liguei, coloquei o meu telefone no Viva Voz e ele me disse assim: pai, você está sozinho? Eu falei: estou, nesse momento estou sozinho. Ele falou: então chama a Ana Paula para ela ouvir o que eu tenho a te dizer. Aí eu falei: pois não. Chamei, ela veio, sentou, e eu disse assim: pode falar. E ele me disse assim: pai, faz 1 ano e meio que eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. Eu falei: e o que está acontecendo? Ele falou: eu descobri que eu sou transgênero, pai. Aí eu disse assim para ele: mas muda o que no amor que eu tenho por você, o fato de você ser transgênero? O que acrescenta ou diminui no tanto de amor que eu tenho por você? Imediatamente ele começou a chorar e eu ali estava começando a viver a minha nova paternidade. E estava descobrindo que eu tinha uma filha, que eu não tinha um filho. Então eu disse assim para o meu filho: aonde você não for respeitado, eu não serei respeitado. Aonde você não for acolhido, eu não serei acolhido também. Saiba que eu te amo, e isso não muda nada no amor que eu tenho por você, nem no orgulho que eu tenho por você. A minha esposa disse a ele as mesmas palavras de acolhimento, ele não conseguiu reagir, porque caiu em pranto, não conseguiu conversar comigo, e eu entrei num novo momento da minha vida em que Deus me convocava a provar na prática tudo aquilo que eu falo nas escolas e onde eu sou convidado a fazer palestras, do quanto a gente deve respeitar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são. Eu fiquei com dificuldade de dormir por 15 dias. Não porque eu tinha descoberto que eu tinha uma filha trans, mas porque eu precisava me acostumar com a ideia e orar todos os dias, porque eu tinha e tenho muito medo do que o mundo pode fazer com a minha filha. Num país de gente ignorante, de gente preconceituosa, principalmente no meio religioso, como é o Brasil. As pessoas que têm Jesus nos lábios, mas não têm no coração. Era isso que eu temia. E durante aquele mês eu comecei a ensaiar. Mandava mensagens para minha filha, porque eu tinha que me acostumar a tirar o artigo definido O pela letra A. Então eu acordava de manhã e mandava mensagem: bom dia, filha. Como vai, filha? Você está bem, filha? E fui naquele trabalho de parto psicológico e emocional, agradecendo a Deus por Ele estar me dando a oportunidade de ter uma nova paternidade. Certamente hoje eu sou um pai muito melhor do que eu fui anteriormente. Um mês depois eu teria que ir a São Paulo fazer novas palestras. E pela primeira vez eu ia encontrar minha filha. Então eu estava assim muito ansioso e queria dar um presente a ela. Fiz as minhas palestras, cumpri as minhas jornadas e fui para o prédio encontrar a minha filha, porque eu dormiria na casa dela, pela primeira vez da minha filha. No presente especial, eu me deparei com a floricultura
em frente ao prédio. E pensei, vou dar flores para minha filha. Um presente sensível que eu quero demonstrar todo o amor que eu tenho por ela. Entrei na floricultura, pedi para que se arranjasse os mais belos botões escolhidos por mim e subi 11 andares, em trabalho de parto, aguardando o instante em que a porta do elevador se abriria para poder olhar para minha filha pela primeira vez. O elevador parou, eu saí, toquei a campainha, a porta se abriu e lá estava ela. Eu nem sabia que eu tinha uma filha tão bonita. Inteligente eu sabia. Quando ela me viu com as flores nos braços, nós nos abraçamos, eu pedi perdão a ela, eu que ando pelo país dizendo para os pais prestarem atenção nos filhos, acho que não prestei muito atenção em você. Ela me disse, não, de forma alguma. Foi muito difícil para mim viver esses anos todos com essa disforia, que é o sofrimento que as pessoas experimentam entre a identidade psíquica e a corporal, a física. Ela chorou, se recolheu, se refez, nós jantamos, eu conversei com ela, tivemos uma noite linda e eu voltei para minha casa. E ela continua lá, chefe, respeitada, inteligente, porque a condição sexual não determina o caráter de ninguém, não determina se a pessoa é menos ou mais inteligente. O que determina é a ignorância de quem é preconceituoso. Então, quando a gente está no mês de setembro, falando sobre Setembro Amarelo, sobre o caminho da felicidade e sobre suicídio, eu encerro a minha fala dedicando as minhas palavras dessa noite a todos os jovens que se suicidaram porque os pais não os aceitaram. A todos os jovens que deram cabo da própria vida porque a família os renegou. A todos os jovens que deram cabo da própria vida porque os pais querem que os filhos tenham a forma social e não se apresentem com a essência de quem são. Por isso, o Espiritismo tem para nós hoje a possibilidade de nós passarmos a aprender o caminho da felicidade no amor. E o amor só é genuíno quando a gente aceita as pessoas como elas são. Caso contrário, é discurso vazio que não serve para nada. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui no Viana de Carvalho mais uma vez. E vamos pedir a Jesus, aos benfeitores, que apontem o caminho da felicidade na nossa própria pacificação interior. Muita paz.